Quero te fazer uma pergunta e quero que você seja honesta ou honesto com a resposta. Você já sentiu que as pessoas da sua equipe estavam distantes? Que as reuniões ficaram mais silenciosas? Que as entregas continuavam acontecendo, mas que alguma coisa tinha mudado e você não sabia exatamente o que? Este é um dos sinais mais sérios que existe dentro de uma liderança. E o problema não é o sinal em si, é que a maioria dos líderes só percebe quando já é tarde demais. Hoje vou te contar por que líderes competentes, dedicados e fazem tudo certo no papel perdem a equipe sem perceber. E o que você pode fazer para não chegar neste ponto, ou para sair dele se já estiver. Se você me acompanha desde o vídeo anterior, sabe que a gente falou sobre o erro de identidade que acontece na primeira liderança, quando o profissional é promovido, mas não faz a virada de chave interna. Se você ainda não assistiu, fica aqui o convite, porque este vídeo é uma continuação natural do anterior. Mas hoje o tema é diferente. O que eu vou abordar aqui afeta não só quem está começando na liderança, mas especialmente quem já lidera há alguns anos, que é exatamente por isso que pode estar com pontos cegos que nunca foram nomeados. Meu nome é Michele Fiquene, sou executiva e mentora de carreira e liderança. Ao longo de mais de 2 décadas no mundo corporativo, eu vi esse padrão se repetir praticamente em todos os ambientes que atuei e aprendi na prática, com erros e acertos, o que separa um líder que mantém a equipe engajada de um líder que perde a equipe em silêncio. Neste vídeo você vai aprender 3 coisas. Primeiro, por que equipes se afastam de líderes que, na superfície, parecem estar fazendo tudo certo? Segundo, os 4 comportamentos invisíveis que destroem um vínculo entre líder e equipe, sem nenhum conflito aparente. E terceiro, o que fazer concretamente para reconstruir esse vínculo antes que o silêncio vire demissão. Fica até o final, porque o terceiro bloco é o mais prático e o mais difícil de ouvir. Existe um paradoxo no mundo da liderança que ninguém fala abertamente. Os líderes que mais perdem equipe não são os líderes ruins, são líderes bons que nunca receberam feedback honesto. Deixa eu te explicar o que eu quero te dizer com isso. Quando um líder claramente é disfuncional, grita, humilha, é imprevisível, as pessoas pedem demissão e dizem o porquê. O problema é visível, é endereçável e até corrigível. Um líder é tecnicamente competente, entrega resultado, é respeitado pela empresa, as pessoas saem em silêncio, pedem demissão sem dar razão real, respondem tudo bem na pesquisa de clima. E o líder continua achando que está indo bem, porque os números não caem ainda. O que acontece por trás? Por que uma equipe se afasta de alguém que no papel é um bom líder? A resposta não está na competência técnica, está em algo que eu chamo de presença de liderança. Presença de liderança não é sobre carisma, não é sobre ser extrovertido ou ter um estilo inspirador de falar. É sobre como as pessoas se sentem depois de interagir com você. Se ela sai de uma reunião com você se sentindo que foram ouvidas, que importam, que estão avançando, você tem presença de liderança. Se ela sai da reunião se sentindo que foram avaliadas, ignoradas ou diminuídas, você não tem, mesmo que a reunião tenha sido produtiva do ponto de vista operacional. E o problema é que a presença de liderança não aparece no relatório de desempenho. Ela aparece na rotatividade, no engajamento silencioso, no colaborador que para de dar ideias. E aí que o líder competente perde a equipe e não percebe, porque continua entregando o resultado. Vou te mostrar agora os 4 comportamentos que destroem o vínculo líder-equipe de forma silenciosa. Nenhum deles parece grave de forma isolada. Juntos, são devastadores. Comportamento 1. O líder só aparece para cobrar. Pensa numa pessoa da sua equipe. Quando foi a última vez que você teve uma conversa com essa pessoa que não foi sobre prazo, entrega ou problema? Quando o líder aparece só para cobrar, a equipe começa a associar a presença do líder à pressão. O que acontece com o tempo é sutil, mas é consistente. As pessoas começam a evitar o líder. Falam menos, escondem dificuldades porque sabem que dificuldades vão gerar uma cobrança. Isso não é fraqueza do time, é uma resposta absolutamente racional de pessoas que aprendem que não é seguro ser vulnerável com o líder. O líder que só aparece para cobrar não é necessariamente um líder cruel. É muitas vezes um líder sobrecarregado que nunca teve espaço para conversar outras coisas que não fossem operacionais, mas o efeito no time é o mesmo. Comportamento 2. O líder que não enxerga o esforço, só o resultado. Tem uma diferença enorme entre uma equipe que entrega porque quer e uma equipe que entrega porque precisa.
E essa diferença começa no momento em que o líder reconhece ou não reconhece o esforço de cada um por trás dessa entrega. Quando o único reconhecimento que existe é o resultado final, as pessoas aprendem a jogar pelo resultado. Cortam caminho, param de inovar, fazem o mínimo que gera o máximo de visibilidade, porque ninguém vai se dedicar além do necessário para um líder que nunca consegue perceber o valor desse time. Eu vi isso acontecer mais de uma vez. Um profissional excelente que ficou meses engajado, dando resultado, resolvendo problemas que nem chegavam no radar da liderança. Até que um dia ele percebeu que nada disso era visto e silenciosamente cruzou os braços. Não pediu demissão, ficou no emprego. Mas a pessoa que estava ali antes tinha ido embora. Comportamento 3. O líder que toma a decisão sem explicar o porquê. Autonomia e transparência são dois dos maiores motivadores humanos no trabalho. Quando as pessoas entendem porquê das decisões que foram tomadas, mesmo que sejam decisões difíceis, elas conseguem se situar, conseguem confiar, conseguem contribuir melhor. Quando as decisões chegam prontas, sem contexto, sem espaço para pergunta, a equipe começa a criar as próprias narrativas para explicar o que está acontecendo. E as narrativas que as pessoas criam sozinhas raramente são bem-vindas. O líder que não explica o porquê está sendo misterioso, está sendo negligente, mesmo sem ter a intenção. Não é preciso explicar cada detalhe de cada decisão, mas é preciso dar contexto suficiente para que a equipe entenda a direção. E isso é respeito, e respeito é o que mantém as pessoas no jogo. Comportamento 4. O líder cria favoritos. Este é o mais difícil de ouvir, porque quase ninguém faz isso conscientemente. Todo líder tem com quem se conecta mais facilmente, é humano. A questão é o que você faz com isso. Quando o líder, mesmo sem perceber, concentra atenção, oportunidade, visibilidade em um grupo pequeno de pessoas, o restante da equipe aprende que não faz parte do grupo. O que acontece não é competição saudável, é desengajamento. As pessoas que não estão no circuito do líder param de tentar, param de expor, param de se importar, porque aprendem que o jogo não é sobre desempenho, é sobre proximidade. E o líder continua achando que está bem, porque o grupo próximo está engajado. Se algum desses 4 comportamentos gerou desconforto agora, isso é bom. Significa que você está prestando atenção nas coisas certas. Agora, eu quero te dizer o que fazer, não de forma abstrata, mas de forma que você consiga começar ainda essa semana. 3 movimentos concretos para reconstruir o vínculo com a equipe. E eles funcionam tanto para quem está percebendo esses sinais agora, quanto para quem quer evitar chegar nesse ponto. Movimento 1. Crie espaço para conversas que não sejam só sobre entregas. Reserve um horário fixo por quinzena para ter conversas individuais com cada pessoa da sua equipe. Não é um a um de status, é uma conversa sobre como a pessoa está, o que está pensando, o que ela precisa, o que ela está aprendendo. Parece simples, mas para a maioria dos líderes isso nunca acontece, porque não está na agenda, e o que não está na agenda não acontece. Você não precisa resolver os problemas que emergem nestas conversas, você precisa ouvir com presença de verdade. Muitas vezes, isso já é o suficiente para mudar o tom da relação. Movimento 2. Torne o reconhecimento específico e frequente. Reconhecimento genérico não move ninguém. Bom trabalho sem contexto soa como protocolo. Reconhecimento específico é o que cria vínculo, é dizer, eu vi que você resolveu aquela situação com o cliente de uma forma que eu não teria pensado. Você trouxe uma calma que a situação precisava. Isso diz para a pessoa, eu vejo, eu vi o que você fez, isso importa. Faça isso uma vez por semana, com pelo menos uma pessoa diferente da equipe. Não precisa ser em público, pode ser uma mensagem direta. O que importa é ser específico. Movimento 3. Abra o processo das suas decisões. Na próxima vez que você tiver que decidir ou tomar uma decisão que impacte a equipe, antes de chegar com ela pronta, chegue com uma pergunta. Estou pensando em fazer isso por conta disso. Alguém tem alguma coisa para me falar que eu não estou vendo? Você não está abrindo mão da decisão, você está abrindo o processo. E essa diferença muda tudo. As pessoas precisam que o líder tome decisões certas no tempo todo, mas precisam sentir que a decisão que foi tomada com cuidado, com contexto e na perspectiva, considerando a equipe.
Isso significa confiança duradoura, não infabilidade. Eu quero compartilhar uma situação que eu vivenciei e que ficou comigo por muito tempo. Em um momento da minha trajetória, eu estava liderando uma equipe que na superfície estava performando bem. Os números estavam ali, as entregas estavam acontecendo, mas eu comecei a perceber uma qualidade diferente de silêncio. Nas reuniões, não era um silêncio de concentração, era um silêncio de afastamento. Pedi feedback para uma pessoa da equipe em que eu confiava e que eu sabia que ia me dizer com verdade o que estava acontecendo. E o que eu ouvi foi simplesmente devastador. Michele, a gente não sabe o que você está pensando sobre a gente. A gente entrega, mas não sabe se você está satisfeito ou insatisfeito, se a gente está no caminho certo ou não. Ficamos no escuro. E eu achava que o silêncio era profissionalismo. Para eles era abandono. Não foi fácil ouvir isso, mas foi necessário. A partir daquele dia, eu mudei a forma que eu me comunicava com o time. Não fiz nada revolucionário. Comecei a dizer em voz alta o que eu estava pensando e a nomear o que estava vendo, a perguntar o que eu não sabia. E o que mudou não foi a performance, o que mudou foi o clima. E o clima, com o tempo, é o que sustenta a performance. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual dos 4 comportamentos você já identificou. E se você está liderando agora e sente que precisa de mais conteúdo, precisa de um processo, de um espaço para entender seus pontos cegos com profundidade, minha mentoria individual está com vagas abertas. São 6 encontros quinzenais totalmente personalizados para a sua realidade de liderança. O link está na descrição desse vídeo e na minha bio no Instagram. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. A gente se encontra aqui toda quinzena com um conteúdo assim, prático, humano, com substância. Obrigada por estar aqui. Até a próxima.